Então, começar repetindo bom dia para vocês. E se a Prícila quiser iniciar com a leitura do Pastorino, pode mandar ver. Tá, bom dia. Pastorino hoje nos diz: não deseje aquilo que pertence a outrem. Não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo que é seu, por direito divino, lhe há de chegar às mãos na hora oportuna. Nem mais cedo do que deve, nem com atraso. Na hora exata você receberá aquilo que merecer. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem a permissão dele. É o que a gente sempre diz, né? Está tudo na mão de Deus. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, tanto para poder ser beneficiado, quanto não, a história de não tentarás o Senhor teu Deus. Também a gente não vai sair se expondo a perigos desnecessários, contando com a providência divina. Faz a sua parte, que o resto surge. Muito show. Pode fazer a prece de início, Pri. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer primeiramente a Deus, esse Pai de bondade infinita, de justiça, de amor, de caridade, por esses momentos de nesse, por esses momentos de esclarecimento espiritual, né, de alimento para o nosso espírito, de fortalecimento para os nossos corações e de limpeza da nossa mente. Obrigada, Senhor Jesus, pois nesses instantes sabemos que o Senhor estará em cada uma das casas das pessoas presentes aqui nessa oração. Abençoe a cada um que mora aqui, abençoe os vizinhos, que todos possam sentir essas irradiações benfazejas, Senhor, que o Senhor nos traz, que possamos nos sentir abraçados por Ti, Senhor Jesus. Agradecemos também aos mentores espirituais responsáveis por este estudo e ao nosso anjo da guarda, que nunca desiste de nós. Senhor Jesus, o Senhor é o médico dos médicos, então pedimos que o Senhor magnetize as nossas águas, colocando aquele lenitivo necessário para o nosso corpo físico, espiritual e mental. E assim, Senhor Jesus, com o coração agradecido, pedimos a permissão para iniciarmos esse evangelho abençoado da semana. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode dar início ao estudo, por favor. Tá. O Cris, não precisa ler não, porque vai ser as bem-aventuranças mesmo, né? Sim, a gente está Então, ainda não tem das bem-aventuranças. isso. Deixa eu só pegar aqui. O livro que eu peguei hoje é o livro Hoje, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. O capítulo é o capítulo 12, que fala do desespero, né? Porque ele está citando, nesse caso, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Mas você está Então, nos ele... aflitos? Só um adendo. Eu vou para o Ah, terceiro passo, que ainda vou estar lá no Felizes dos Mansos, porque herdarão a terra. Mas aí vai nos aflitos, por favor. tá. Então, provações e problemas, habitualmente, são testes de resistência, necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. A paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com um proveito devido. O desespero, entretanto, é a sobretaxa de sofrimento que a pessoa impõe a si mesma, complicando todos os processos de apoio que a conduziriam à tranquilidade e ao refazimento. Provações e problemas, habitualmente, são testes de resistência, necessários à evolução e aprimoramento da própria vida. A paciência é a escora íntima que auxilia a criatura a atravessá-los com proveito devido. Ele está repetindo? Ele repete. Peraí. O desespero é comparável a certo tipo de alucinação, estabelecendo as maiores dificuldades para aqueles que o hospedam na própria alma. Em conflitos domésticos, inspira as vítimas dela a apreciar frases inoportunas, muitas vezes separando os entes amados ao invés de uni-los. Nos eventos sociais que demandam prudência e serenidade, suscita a requisição de medidas que prejudicariam a vida comunitária, se fossem postas em prática no imediatismo como são exigidas. Nas reivindicações justas, costuma antecipar declarações e provocar acontecimentos que distanciam os beneficiários das vantagens que lhe caberiam atingir. Nas moléstias do corpo físico, por vezes,
encoraja o desrespeito pela dosagem dos medicamentos, no doente que precisa de disciplina em favor da própria cura. Disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Está em Mateus 5,5. Mas urge reconhecer que os aflitos inconformados, sempre acomodados com o desespero, acima de tudo, são enfermos que se candidatam a socorro e medicação. Então, aqui ele vem falando da questão do desespero, né? Que ele vem falando que é uma escória que nos atrapalha muito, que a gente os aflitos serão consolados, não os aflitos revoltados, né? Mas aqueles aflitos que todos nós somos aflitos, se a gente for pensar, né? Porque todos nós temos provações, temos as nossas dificuldades, mas como veio falando o pastorino, a gente tem que crer nessa bondade divina, né? Fazer a nossa parte, conforme você mesmo disse, mas lembrar que tudo está no comando dele, né? Ele comanda tudo, porque às vezes a gente fala assim, a gente tem mania de falar, isso parece que está perdido, parece que Deus perdeu o controle de tudo, e não, tudo tem um propósito, né? Que a gente ainda não entende com a nossa inferioridade moral. E se você parar para pensar, as aflições, geralmente, elas são muitas vezes ligadas às necessidades materiais, tipo, como é que eu vou pagar meu aluguel, se eu perder meu emprego, são geralmente mais ligadas a isso. Pode falar, Mercedes. Não, conclui. Eu discordo que as aflições sejam mais ligadas ao lado material, mas não era isso que eu ia falar. É que na Teresa, nas palestras que ela fala sobre as bem-aventuranças, ela sempre passa para a gente que quando uma pessoa está aflita, e a gente não entende às vezes essa frase, porque bem-aventurados os aflitos, por que Jesus falou bem-aventurados os aflitos? Bem-aventurados os que são felizes, né? A gente pensa que o bem-aventurado é aquele que está bem. Não, porque a aflição significa que alguma coisa dentro de nós ainda não está em concordância com Deus, que a gente ainda não aceitou aquilo que a gente precisa aprender. Então, por isso que a gente fala, graças a Deus, agora você está aflito, agora você quer mudar, né? Porque aí vem essa coisa, né? Porque quando a gente simplesmente lê bem-aventurados os aflitos que serão consolados, como é que Jesus quer que uma pessoa aflita seja bem-aventurada? Mas por isso, porque ela já não quer mais, né, ficar ligada naquela sintonia e quer mudar de atitude. Só Aliás, isso. eu vou até me corrigir aqui, porque eu estava olhando aqui no Pastorino, que, como eu falei, eu ia falar outra coisa, mas Pastorino aqui ele não coloca nem como aflito, tá? Ele coloca felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque serão fartos. Ele coloca essa aflição como ser faminto e sequioso de perfeição, que vem de encontro a isso que você está falando. Então, eu vou pular, né? Eu ia falar uma coisa, agora eu vou pular, e a partir de semana que vem eu combino melhor com a Pri, para ver qual a bem-aventurança. Eu vou pular e vou vir direto para essa aqui, tá? Que é felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque serão fartos. E aí, novamente, ele coloca sempre em relação ao Pai Nosso, ele liga sempre as bem-aventuranças com uma parte do Pai Nosso. No caso aqui, ele colocou na prece: dá-nos hoje o pão supersubstancial. Quer dizer, ele dá o pão que não é o pão material, é esse pão que vai além. Então, vamos lá. No plano intelectual, já a criatura começa a ter a capacidade de raciocínio, de discernimento, de escolha, de condicionamento da própria vida. Já opõe pela divisão satânica o eu contra todo o resto do mundo, que é o não eu. Entre o intelectualismo cerebral, querendo provas de tudo, indagando o porquê de tudo, e só aceitando que o próprio cérebro tem a capacidade de compreender. Uma coisa evidente, a um cérebro desenvolvido, pode constituir um insondável mistério para outro que ainda não se desenvolveu. Uma integral luminosidade clara, um matemático, é um emaranhado de letras escuras para o cérebro virgem nesse ramo. E muita gente nem mesmo entende o que significa a palavra integral, que escrevemos acima. Então, há infinidade de estágios também nesse plano.
A bem-aventurança explica-se perfeitamente. Felizes os famintos e sequiosos de perfeição, porque serão saciados. No plano em que vige a lei da liberdade, são felizes precisamente os que buscam a perfeição do caminho, e não a tortuosidade dos enganos, os que se esforçam em conformar-se, em ajustar-se ao espírito reto, e não à matéria sinuosa. Cristo, nesse plano, diz: Eu sou o bom pastor, aquele que pode guiar seu rebanho com segurança e amor. A prece é a mais necessária. Dai-nos hoje nosso pão supersubstancial, ou seja, o alimento básico que está acima da substância, que está no espírito, a iluminação do intelecto. É, aqui ele vai, porque o pastorino tem seguido várias partes. Ele vem, como começou lá no plano material, animalesco e tudo mais. E eu vou pedir licença para vocês, antes de comentar isso aqui, para eu voltar para o anterior, porque aí vai fazer uma linha mais, digamos, compreensível da coisa. Porque aqui, nesse sequência de perfeição, ele já está lá no intelecto. E no anterior, ele vai falar ainda do plano das emoções e dos sentimentos, fazendo essa diferenciação. Vocês se incomodam de eu voltar? Pode ser? Ok, depois a gente comenta tudo. Então, o que eu estava falando aqui, esse aqui eu já fui para o esse do intelecto já é o quarto passo. E eu pulei o terceiro, que o terceiro passo é o que ele vai falar da bem-aventurança, felizes os mansos, porque herdarão a terra. E na parte da prece desliga-nos dos débitos kármicos, assim como desligamos aqueles que nos devem. Então vamos lá. Além do corpo, além das sensações, o aspirante sente-se, à proporção que evolui, o atraso que lhes causam as emoções, manifestação puramente animal da alma. Aqui eu tenho que parar, porque eu fui dar uma pesquisada sobre isso, tá? Aí é o seguinte, as emoções são respostas orgânicas intensas e de curta duração. Em termos psicológicos, é definido como sendo estados psicológicos complexos que envolvem três componentes: uma experiência subjetiva, uma resposta fisiológica e uma resposta comportamental. Quer dizer, ele diferencia emoção de sentimento. Emoção é uma coisa, emoção é medo, alegria, sentimento é outra coisa. E eu vou até falar logo sobre sentimento. Sentimento ele coloca como sendo um processo mental avaliativo e duradouro. Então, exemplos de sentimento: a calma, a admiração e também a depressão, tá? Nesse nível. Então, vamos continuar aqui. Atraso que lhe causam as emoções, manifestação puramente animal da alma. As emoções são movimentos anímicos entre os dois polos extremos, o positivo, que é o amor, e o negativo, que é o ódio, com todos os matizes intermediários. O que mais prende o espírito ao ciclo reencarnatório é exatamente a faixa emocional, que os não evoluídos confundem com a evolução, quando a experimentam em relação ao polo positivo. Olha que interessante. O que ele coloca aqui, que quando a gente consegue estar com as nossas emoções no polo positivo, ou seja, mais próximo do amor, a gente acha que isso já é evolução. E aqui ele está colocando uma coisa difícil da gente alcançar, que a verdadeira evolução é quando a gente ultrapassa até isso. Então, vamos lá. Explicamos-nos. O devoto que sente emoção e chora ao orar, aquele que se emociona ao ver a dor alheia, sentindo em si, o amoroso que vibra emocionalmente diante da pessoa ou das pessoas amadas, o orador que derrama lágrimas emotivas ao narrar os sofrimentos de Jesus e que comove o auditório, arrastando a reforma mental, todos esses estão agindo no plano puramente animal, que é o das emoções. O amor, a caridade, a prece que Jesus ensinou não são manifestações emotivas, são espirituais e só poderão ser puras, elevadas, divinas, quando nada mais tiverem de emotividade. A libertação dessa emotividade que tanto mal causa à humanidade é obtida quando a criatura conquista a mansidão, a paciência, a resignação ativa, a conformação
com tudo o que a ela ocorre. Cristo, em relação a esse plano, é a porta das ovelhas, porque só através dele podemos sair do plano animal, das ovelhas, e penetrar no reino nominal, subindo daí até o reino celestial ou divino. A prece coincide perfeitamente. A lei do plano é da justiça, portanto, lei do karma, de causa e efeito, que só age e só pode agir no plano emocional. E por isso a prece que Jesus ensinou é esta: desliga-nos de nossos débitos, ou seja, dos nossos débitos kármicos, assim como nós desligamos os que nos devem. O termo grego exprime resgatar, soltar, desligar, libertar. Mas a condição de obtermos isso é que, de nossa parte, também nos desliguemos dos outros. A tradução comum é perdoar, que ainda supõe emoção. O perdão dá a entender que a pessoa se sente ofendida e depois, reagindo, vencendo a si mesmo, superiormente concede com generosidade o perdão. Tudo no campo emotivo. Nada disso ensinou Jesus, mas era natural que a humanidade, que tantos séculos viveu e ainda vive às expensas das emoções, só pudesse entender nesse plano. Vendo melhor hoje, compreendemos que não é isso. Trata-se do desligamento, como tão bem exprime a palavra original grega. Nem a criatura se sente ofendida, e aqui eu vou ter que parar para lembrar, eu não sei se a Janete estava presente numa palestra daquela senhora que faleceu acho que ano passado, não sei se era Raquel Hult Schultz, uma coisa assim, não lembro direito o nome dela. Ela deu uma palestra na CFA que ela começava assim, Jesus não perdoou ninguém. E aí ficava aquele silêncio assim. Como assim? Como é que Jesus me perdoa? Aí ela vem e entra e diz, porque só perdoa quem se sente ofendido. E Jesus não sentiu ofendido por ninguém. E aí, quando eu li isso aqui, me veio esse início de palestra que pareceu chocante, e que lendo isso a gente fica um pouco chocado. Mas deixa eu terminar para depois a gente comentar. Só pudesse entender nesse plano. Vendo melhor hoje, compreendemos que não é isso. Trata-se do desligamento, como também exprime a palavra original grega. Nem a criatura se sente ofendida, porque nada atinge nosso eu real, nem precisa perdoar, porque não se julga magoada. Simplesmente se desliga, como se as ocorrências se tivessem passado com pessoas totalmente estranhas. O perdão ainda supõe, da parte de quem o dá, o sentimento emocional da vaidade. Ora, de fato, qualquer coisa que atinja nosso eu pequeno só fere exatamente uma criatura estranha, passageira e ilusória. Por que se importar com isso, o eu real inatingível? O que tem que fazer é desligar-se totalmente, para subir de plano e não ficar preso às emoções várias, que só trazem perturbação. Aqueles que, vencidas as emoções, todas, boas e más, conseguirem a mansidão mais absoluta, a inalterabilidade, esses herdarão a terra após sua reencarnação. E aqui, para mim foi impossível não pensar na própria paixão do Cristo, porque ele passou por tudo aquilo com essa mansidão, como se aquilo não estava acontecendo com Cristo, aquilo estava acontecendo com a personalidade de Jesus. O Cristo estava muito acima disso. Eu sei que isso aí vai dar muito pano para manga. A expressão da Janete já está. Discussão aberta, fique à vontade. Manda ver, Janete. Olha só, mansidão na Bíblia, quem usa isso é Nossa Senhora. Não era Jesus, mas quer dizer é a mesma coisa. Eu estou aqui assim bem pensando, porque eu sou uma pessoa super emotiva. Eu também. Então é uma arrasa quarteirão esse texto. É uma Eu arrasa também. quarteirão, entendeu? Eu choro se vir um cachorrinho Idem. doendo, Eu nem vejo machucado, filme da gato, qualquer coisa, né? Outro desenho dia da na casa Disney. Eu não vejo Dumbo, Então, Bambi. eu tô assim porque, gente, vai ser muitas e muitas encarnações, porque nessa não tem jeito. Não Mas tem, é assim, né? Sabe? A Ângela. gente vê, eu olho para a Mercedes, eu estou vendo que a Mercedes também está ali agoniada, né? Aí você já fica, ai meu Deus, eu já me. Então vai, fala aí, Mercedes, você. Não, é que eu não sabia disso quando você falou de Nossa Senhora e da Mansidão.
Porque eu acho que nas bem-aventuranças também tem Jesus falando que bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra, Justamente. né? Sim, E isso é uma também fase, é uma frase também existe bíblica. uma frase dele que diz que nós temos que ser mansos como um cordeiro e espertos como uma serpente, Mas é né? essa Então, bem-aventurança que eu estou lendo. É essa bem-aventurança. É. Felizes é, os mansos, porque herdarão a terra. é, Mas deixa eu explicar por que Nossa Senhora. Quando a gente faz o terço, né, aquela coisa que vai repetindo, 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 né? A mansidão de Nossa Senhora é porque dizem que historicamente foi a maior dor e ela se manteve tranquila, né, dentro da. Eu acho isso uma maluquice, porque praticamente impossível uma mãe ficar impassível com o filho sofrendo, com vinagre, né, sendo. Então, tem muita coisa na Bíblia que eu questiono, né? Agora, é verdade, essa sua frase, bem-aventurados os mansos, é verdade, isso mesmo, bem lembrado. Porque, por exemplo, essa questão de Nossa Senhora, porque a gente está olhando Nossa Senhora com os nossos olhares do nosso plano evolutivo, de pensar, nenhuma mãe do nosso plano evolutivo conseguiria ver um filho torturado daquele jeito sem, de maneira tranquila. Eu acho que ali naquele momento até ela sentiu alguma coisa assim, se deixou talvez se dominar um pouquinho pela emoção, mas um pouquinho, nunca chegou ao desespero. Porque ali, animando aquele corpo de Maria, tinha um espírito evoluidíssimo, que compreendia de novo que quem estava sendo torturado e morto era a personalidade de Jesus, não o filho dela, o Cristo, que é invencível e inatingível. Fala, Mercedes. eu acho que a gente precisa ver quem é que realmente estava ao lado dela e o amparo que ela teve nessa hora, né? Então, eu já vi casos de mães que perdem filhos e na hora do velório, na hora do enterro, se desesperam, e já vi casos de mãe que recebem muito amparo e que permanecem, embora com muita tristeza, com muito luto, na mansidão, no entendimento também, né? Elas permanecem entendendo que aquela história precisava, que aquela vida precisava terminar ali, que aquele foi o momento dela entregar para Deus o filho dela, tanto amado. É muito difícil, eu acho que deve ser mesmo a pior dor de uma pessoa, de uma mãe, entregar um filho assim, né? Antes que ela parta. Mas é o nosso destino. Um dia todo mundo vai estar em outro plano. Exatamente. Príscila, quer comentar? Fala alguma coisa, Príscila. Eu estou aqui no debate. Eu fui anotando aqui, achei bem interessante essa comparação de Pastorino, que fala não da questão do perdão, né, mas fala do desligamento, né, desligar os nossos débitos. Assim, achei uma colocação assim fantástica, né, conforme tudo que a toda a interpretação dele, esse diferencial, né, a questão do desligar, libertar, então dá um outro significado, né? E fica até mais leve, acho que é até mais fácil para a gente entender, né? Porque falar em perdão no nosso nível é tão complicado, né? A gente tudo se magoa, tudo é tudo tanto mimimi, tanto milindre, e falar assim, perdoar é assim, é muito difícil, né? É desafiador. Mas eu achei muito lógico, porque realmente ele falou uma coisa aqui que também bateu muito. Porque quem se sente magoado, melindrado, ofendido, é o nosso eu pequeno. E muitas vezes é o eu que se sente, o egocêntrico, é meu ego. Poxa, tipo assim, me desrespeitou na frente de todo mundo. Talvez se me desrespeitasse no particular, não fosse uma ofensa tão grande. Então, no final, ok. E se me desrespeitou, eu falo muito isso para as pessoas. Gente, se o vizinho do lado ali tocar a tua porta assim, 6 horas da tarde, com um saquinho de lixo de colocar para você, segura aí meu saquinho de lixo, você não vai segurar. Mas quando alguém ofende a gente e a gente se magoa, se melindra, é porque a gente está agarrando o lixo emocional do outro. Porque o outro que está com problema, se a gente tem a consciência tranquila de que não provocou aquilo, é lixo emocional do outro, mas a gente vai agarrar, me dá aqui. Então, o que está aqui está muito certo, porque se você se desliga desse teu eu personalístico, você chega e diz, não tem nem o que perdoar, porque, ó, whatever.
o que você está querendo me ofender, o problema é você com você, não é comigo, não tem nada. Então, é lógico, soa lógico esse desligamento, mas entre a gente, vou falar de novo, entre a gente entender e a gente Por ser. isso, bem-aventurados os mansos, né? Sim. Vai uma outra história. E aí a gente vai para outra bem-aventurança que a gente leu agora também, os sequiosos dessa perfeição. Por isso que eu estou falando, eu tive que voltar, porque ele faz uma linha que ela vai se engajando. Os sequiosos de perfeição, porque se a gente conseguir essa perfeição de separar o nosso eu profundo do nosso eu pequeno, entender que é o eu pequeno que se melindra, que é magoado, que é ofendido, a gente simplesmente consegue se desligar. A gente não tem que perdoar ninguém, porque a gente não vai se sentir ofendido. Meu querido, é você que está doente, não vai dizer para a pessoa, mas vai pensar, poxa, coitado, ele precisa me agredir. Coitado, ele precisa tentar me diminuir. Coitado, ele precisa tentar me ofender. Ele é que é o coitado, não é você. Você não tem nada com isso. Então, esse desligamento vai se tornar natural quando a gente conseguir ser daquele sequioso de perfeição. Fala, Janete. Olha só, isso que você está falando aí seria assim um ápice de um crescimento, uma maturidade espiritual muito grande. Porque muitas vezes você não responde ao agressor, você não guarda, no momento, tentando se manter educada, elegante, fina, mas isso fica, sabe? Fica lá no fundo da sua consciência, aí aquilo às vezes vai e volta, acontece uma situação, por exemplo, eu agora voltou para uma pessoa que me foi, e que aquilo, até hoje, eu não respondi, mas até hoje aquilo ainda está, sabe, assim, ainda Mas aí isso incomoda. é uma Isso eu coisa gostaria de natural. aprender a esquecer. E eu digo para mim mesma, esquece, que boba que você é, já foi, já passou, vira a página. Fala, Mercedes. A perdoar não é esquecer, não. Perdoar não é esquecer, não. Porque você precisa se proteger. Então, você lembra daquilo porque você precisa saber que pode voltar a ser da maneira que não é legal para você, né? Então, isso é uma proteção que a gente tem, né? Sim, é É, claro. a gente, por Pode ser um exemplo, entendimento. imagina você passar 1000 vezes, por exemplo, vou dar o exemplo das mulheres que sofrem violência doméstica, né? Enquanto aquilo não incomodar, ela não tirar dentro de si forças para mudar aquela situação, né, ela vai achar que está perdoando, mas na verdade ela não está. Depois, quando ela consegue perceber e sair, ela vai ficar com aquilo. Por que que eu não fiz antes? Não sei o quê. E ela vai voltar para aquele agressor? Não, mas ela pode ter perdoado? Pode, mas ela não vai esquecer, porque aquela experiência fez ela saber que existem lugares que ela não quer mais voltar, né? Então, aquilo eu acho que, assim, não é que a gente seja santa, não. Você fala assim, Janete, não, perdoa, esquece. Não, não, não esqueça, não esqueça. Mas limpa seu coração, porque a gente sabe que o outro faz mal para a gente, porque ele não conhece o bem, ele é ignorante. Todo aquele hoje que ainda está fazendo mal no mundo, e eu me incluo nele, porque às vezes eu não faço, mas penso, né? É um ignorante da lei de Deus. Então, não esquece, não, mas pensa isso, que essa pessoa ainda não aprendeu a lei do amor. É só isso. Porque aquele que está bom, aquele que está bem, ele não vai maltratar ninguém, ele não vai trair ninguém, ele não vai matar ninguém, ele vai fazer o mundo melhor. Então, Sim, a gente tem que rezar por eles mesmo, rezar muito por eles, mas não esquece não, porque é uma proteção que você tem. tem, e aqui ele mesmo falou, mesmo quando um dia, quando a gente alcançar esse nível que está muito distante da gente, do desligamento, ele não falou esquecer. Desligar não é esquecer.
Porque aí seria você, até uma forma de masoquismo, você ficasse, como a Mercedes colocou numa comparação bem feliz, a gente vai tá sempre se colocando naquela situação desnecessariamente. É claro que ninguém vai comer, essa comida não está boa aqui, está azeda, vou comer de novo. Sabe? Não. Porque a gente também tem que entender uma coisa simples, é ser caridoso, ser compreensivo, não quer dizer você manter em sua vida alguma pessoa tóxica. Eu me sempre lembro, eu não sei onde é que eu vi isso, mas ficou na minha cabeça. Quando a gente quer ser muito acolhedor, muito doce, tem que lembrar de uma coisa também, não se unte de mel, porque os ursos te lamberão. Isso, Fernando Pessoa, né? É, ser bom, mas ao coração, cautela e prudência junta. Quem todo de Isso. mel se unta, os ursos o lamberão. Lamberão. Então, tem aquela coisa, saber, sabe? É Mário Quintana ou é Fernando? É Mário Quintana, né? Ou é Eu acho que é Fernando Mário Pessoa? Nunca Quintana. É sei. Mário É Mário Quintana. Acho que é Mário Quintana, é. Quintana. Então, É Mário Quintana. Ser bom, mas ao coração, cautela e prudência junta. eu Quem todo de mel acho que até no se unta, sapato florido. os ursos o lamberão. Então, tem essa coisa, entendeu? Agora, como você falou também, Mercedes, alcançar esse nível é uma coisa de muitas e muitas e muitas encarnações. Tanto que ele coloca aqui, quando você alcança esse nível lá, que os sequiosos do intelecto, ele já vai se libertar da roda reencarnatória, porque já se Ô, desliga depois da carne. deixa eu perguntar uma coisa para a Janete. Janete, você já provou jaca? Eu Já já comeu, comprei? já comeu jaca? Já? Sim, muita. Santa Já, Teresa pro- tem muita. já provou cupuaçu? Sim, O que fruta que você ainda não provou, assim, que você queria provar? umbu. Umbu. Pois é. Umbu. Então, as nossas provas também da vida, nesse planeta de provas e expiações, são provas que Deus nos oferece. Olha, você vai provar agora isso aqui, para ver como é que você vai sair. E a gente, como aluno, tem que ser humilde para fazer o papel de aluno e não de professor, porque o professor é Jesus, sabe? Mas você está Perfeito. provando Você está aquilo. brilhante, hein, Mercedes? Hoje você Não, incorporou É aí, ó. é, inspirada. de- mas semana passada você não ia querer nem olhar minha cara, minha filha, que eu estava insuportável. Mas o importante é você estar inspirada agora. O importante é isso. É, mas teve um objetivo, tem uma finalidade. Tem Que tudo. Tem Deus não é motivo, burro, né? pô. Deus não é burro, Deus não é idiota de fazer as coisas com a gente, mandar a gente provar umbu, mandar a gente provar jaca, mandar a gente provar jiló. Deus não é Pô, burro, não. gente, Prova isso aí, por favor. Agora está na hora de provar isso aí. então, se ninguém quiser contribuir com mais nada, eu estou vendo aqui que a gente está com 3 minutos só de live, aí eu vou pedir então para a Príscila fazer nossa prece de encerramento, e semana que vem, aí eu já vou falar, já é o quinto passo, passar para a Príscila, que é a bem-aventurança do felizes dos misericordiosos, porque obterão misericórdia. Tá bom? Então, Pri, por favor. Então, assim, vamos fazer a nossa prece final, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por esses momentos benfazejos, né, que todos esses ensinamentos possam entrar no nosso coração, que possamos aplicá-los no nosso dia a dia, né, aos poucos, sabendo que vamos errar, uma hora vamos acertar, né, na outra nem tanto, mas é um processo. Então agradecemos, Senhor, por essas benesses e vamos pedir pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, em situação de rua, aqueles que estão por dificuldades, em locais muito violentos, Senhor. Abrace a cada um deles, que eles possam receber esse teu amor infinito, que eles possam estar com os braços abertos para poderem sentir toda essa emoção, toda essa benfeitoria que o Senhor nos oferta em cada instante de nossa vida. E assim, Mestre, pedimos a tua permissão para finalizarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças Graças a a Deus. Deus.
Graças a Deus, meninas, mais uma vez agradecendo a presença de vocês aqui, tá? Porque vocês são meu apoio nessa história toda. É muito bom dividir com vocês esses estudos, esse aprendizado. Você sabe que vocês, Ninguém larga a mão de ninguém. de vez em quando, uma Nem outra que os lá. deputados e senadores queiram, não é? Mas não Isso. fala não, meu amor. É bem delicado esse momento, que não só o Brasil, mas a humanidade toda está atravessando um momento muito, muito, muito delicado. Tem um É. momento que eu acho que A começou direita aqui na antes. Europa só cresce. Sim, mas É. Impressionante. começou antes, eu acho que teve o ápice ali na pandemia, e agora é uma continuidade daquilo que eu sempre falei, a escolha do que eu sou. Eu sou joio ou sou trigo? Então, se eu sou joio, eu vou cada vez mais afirmar a minha posição de Satã, no sentido de oposição à vida. Vou afirmar essa oposição à vida. Se eu sou trigo, eu cada vez mais vou lutar em favor da vida. Então, acho que a gente está vivenciando isso. Esses extremismos do que eu sou, essa afirmação da escolha que se fez na pandemia. O que eu sou no meu coração? Sem alarde nenhum, sem precisar botar nada na testa, mas com as decisões, os sentimentos e as atitudes que cada um está tomando nesse momento. E que a gente peça para Deus iluminar todo o seu trigo, mas que não desampare seu joio, porque eles precisam muito mais dessa presença. Meus amores, Boa semana